Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Mercado e Consumo, plataforma que trata de assuntos relacionados a varejo, consumo, serviços no Brasil e no mundo, a todo momento, a todo instante, no portal mercadoeconsumo.com.br, também nas redes sociais. E semanalmente, aqui no Bora Varejar, no YouTube, seu agregador de podcasts preferido, enfim, onde você preferir, você pode acompanhar esse podcast sempre com um convidado inédito, episódio inédito aqui para você. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar de food service, de franquias também, de um modelo que tem se consolidado aí bastante bem no mercado brasileiro e, inclusive, está sendo exportado para outras regiões. Vou receber aqui agora o diretor comercial da Casa de Bolos, o Fabrício Ramos. Tudo bem, Fabrício? Bem-vindo. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, Ayana. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer participar com você desse podcast, falar um pouco aí de varejo, de franquia, que é o que a gente faz todo dia, né? A gente vive esse mundo. É isso aí. Prazer é nosso, super prazer ter você aqui para contar esse super case da Casa de Bolos. E quando a gente fala de Casa de Bolos, né, a gente está falando de bolo quentinho, com cheirinho e sabor e jeitinho de casa de vó, né? É a especialidade justamente da Casa de Bolos, que hoje é uma das maiores redes de franquias de bolos do Brasil. Essa empresa nasceu em 2010, a partir da iniciativa de Sônia Ramos em Ribeirão Preto, isso foi no interior de São Paulo, e se consolidou aí hoje com um modelo que equilibra a escala e essa essência artesanal, né? Que a gente está falando do bolo de casa e tudo mais. Sim. São centenas de unidades, o Fabrício vai falar um pouco mais para a gente aqui, presença internacional agora também, com metas bastante ambiciosas, inclusive de expansão, aí de faturamento também para os próximos anos. O Fabrício é diretor comercial, vai falar aqui com a gente sobre isso. Fabrício, primeiramente, vamos falar da origem, né, da Casa de Bolos, que nasceu de uma necessidade familiar e virou uma potência, né, nacional, está espalhada aí pelo país. Em que momento a empresa percebeu que esse negócio tinha potencial para escalar, de fato, tanto assim? Então, na verdade, para a gente foi uma surpresa, né? A gente, como a maioria dos negócios familiares nasce, né? Nasce ali de uma vontade da família, de alguém da família. E a gente percebeu que no meio desse movimento, né, no meio dessa jornada que a gente criou para uma loja, pensando numa única operação para atender a necessidade da família, a gente percebeu uma demanda de interesse do público, né, de pessoas de fora, pelo negócio. Então, ali em 2012, praticamente, a gente já tinha ali uma ideia de que a gente poderia explorar isso como um negócio, como uma franquia, que foi ali que a gente começou a estudar o modelo de franchise, né? Em 2011, na verdade, em 2011 a gente começou a estudar isso, em 2012 a gente já estava com esse modelo em operação, né? A gente já estava franqueando novas unidades. Então, na verdade, a demanda veio pela necessidade dos clientes. Os clientes queriam participar dessa jornada e a gente foi aprendendo a como fazer isso, e o modelo de franchising realmente foi a melhor escolha, né, para essa multiplicação de negócio. Foi muito rápido aí, então, né, o começo para escalar com franquias, né? Foi muito rápido, porque assim, logo nos 3 primeiros meses na primeira loja aberta, a gente já começou a chamar um pouco de atenção. A loja era uma loja meio que disruptiva, né, no varejo, porque só vendia bolos inteiros para você consumir em casa, não tinha café, não vendia fatia, então era uma coisa meio diferente do que a gente está acostumado. Começou a chamar atenção na cidade, porque começou a formar fila, o cheiro começou a chamar a atenção das pessoas, e a hora que a gente viu, tinha uma demanda ali pedindo para como é que eu consigo ter uma loja dessa, entendeu? Então, a gente entende que foi uma série de pequenos fatores que trouxe essa demanda para, assim, a gente tentar e começar a estudar o modelo de franquia. Total. E a gente está falando de um negócio que tem, como eu comentei, né, uma característica de ser um produto feito em casa, entre aspas, é um produto mais artesanal, um produto que lembra o que a gente consome em casa, o que a gente faz em casa, e ao mesmo tempo uma escala enorme. Hoje vocês estão com centenas de lojas aí, né?
como que se mantém a qualidade desse sabor, desse jeitinho artesanal, escalando, e quais que você diria que são os pilares essenciais para transformar um negócio também artesanal numa operação que é justamente tão replicável como a de vocês? Então, hoje, a qualidade é um dos maiores desafios que a gente enfrenta, né? A gente tem as nossas receitas são muito bem elaboradas, a gente só usa material de primeira linha, a gente não é focado em ganhar escala simplesmente por ganhar, a gente preza primeiro pela qualidade, a gente tenta, a gente testa bastante, a gente faz ali um trabalho de desenvolvimento muito grande antes de qualquer lançamento, então a preocupação com a qualidade é o primeiro ponto. E a gente não pode perder a essência, né, daquilo que a gente começou. Então, quando a gente começou, era esse bolo com sabor de vó, era aquele bolo caseiro, é o mesmo bolo que a gente faz em casa, né, ou que a gente faria em casa. Então, o que a gente fez foi estudar e colocar em prática a produção em escala, uma produção testada, uma produção planejada para que não houvesse desperdício, mas que não perdesse essas características, né, usando matérias-primas de primeira linha e matérias-primas naturais. A gente não usa nenhum tipo de conservante, de aroma, de sabor artificial. Então, isso ajudou muito na concepção do negócio, na nossa base do negócio. Então, a gente tinha ali um core muito claro, que era ter o mesmo bolo que a gente faria em casa, aquele bolo que a gente traz aquela memória afetiva, né, gustativa de ter o bolo caseiro. E aí, com isso, vem as dificuldades de escalonamento do negócio, né? A distância de loja, a quantidade de loja. A gente tem inúmeros franqueados, cada um pensa de uma forma. Mas aí a gente trabalha muito forte na manutenção da homologação dos produtos e dos processos de produção. Então, a gente recebe muitas ofertas para mudar o nosso processo, e aí tudo que implica na qualidade do produto a gente não implanta. Então, o nosso maior foco é esse, é conseguir garantir que todos os franqueados tenham acesso à qualidade. Então, isso partindo do treinamento, partindo da matéria-prima que ele vai usar, e partindo também do atendimento. Então, assim, são pequenos fatores que a gente vai somando para garantir essa qualidade na ponta. Tá? Muito bom. Você falou aí dessa, a gente comentou, né, também no começo, desse sabor de casa, você falou que vocês não usam nada artificial, né, mantém essa característica mesmo no produto, né? E a gente, aqui no Mercado de Consumo, a gente fala bastante dessa tendência do comfort food, enfim, de maneira geral, né, se fala muito dessa tendência por aí, especialmente, ganhando força, especialmente no pós-pandemia, que é justamente essa comida que traz essa memória afetiva que você falou, né, esse jeito mais caseiro de fazer as coisas, um alimento de verdade, enfim. Você diria que esse movimento, essa tendência também impactou a estratégia de vocês, apesar de vocês terem começado bem antes, né, de a gente falar em pandemia e tudo mais, imagino que já era um movimento que deveria estar se percebendo e foi aumentando, né, com o tempo. Na verdade, reforçou, né, a nossa estratégia, né? Na verdade, veio como uma validação de um caminho que a gente vinha percorrendo, né? De um caminho que a gente traçou, mas que a gente tinha que batalhar para se fazer entendido. Então, assim, o mercado vinha numa tendência muito mais forte para essas lojas de autosserviço, para a impessoalidade do atendimento, para a modernidade da relação entre vendedor e cliente. E a gente vinha lutando um pouco contra isso, né? Porque a gente acreditava nessa relação pessoal, né? Nessa qualidade do produto, de trazer memória, de o cheiro trazer uma lembrança daquilo que as pessoas já viveram. O bolo é um produto de origem, né? A gente tem isso culturalmente enraizado, só que a gente vem se perdendo com a modernidade. Então, a gente, na verdade, esse movimento do comfort food só foi uma validação. Foi ali uma certeza que a gente estava no caminho certo e que a gente conseguiu e trouxe esse reforço para que o mercado entendesse que o comfort food, a simplicidade, pode ser tão bom quanto a modernidade, entendeu? Só que
como mostrar isso para o cliente, como que a gente poderia fazer isso, o cliente entender que a gente estava no caminho certo. E a pandemia simplesmente veio validando isso e as pessoas entenderam que o comfort food, aquela comida caseira, o voltar a sentar à mesa, a compartilhar uma refeição, um bolo, um café, tudo ganhou mais força do que a gente estava até esperando, né? Então foi uma validação, a gente entendeu esse movimento como uma validação de estratégia. E a partir daí também o pessoal do marketing conseguiu aproveitar esse momento e reforçar isso, né? Usar isso como reforço. Total, falando de desafios operacionais, né? Ainda mais vocês que são tão grandes, estão em tantas cidades pelo Brasil, Brasil gigantesco, com tantas diferenças também, né? Quais você diriam que são os maiores gargalos hoje para quem quer crescer nesse segmento de vocês? Especialmente falando desse operacional, assim, né? De escala, de qualidade de produto também, né? Manter essa qualidade em todas as lojas. Hoje o gargalo, olhando para a gente, né, olhando para o nosso negócio, é a distância, né? A gente está cada vez mais distante das novas unidades. A gente está bem já representado aqui no Sudeste, já tem alguma representação também no Sul, mas as regiões mais distantes realmente é um gargalo, principalmente em questão de qualidade, matéria-prima. Então, a gente precisa testar e desenvolver produtos regionais que tragam a mesma qualidade do que a gente tem aqui no Sudeste, no Sul, e cada região tem sua característica. Então, a gente precisou entender isso para que a gente conseguisse atender a demanda do cliente. Uma outra coisa que também para a gente é um gargalo é o treinamento. Então, a gente precisa e preza pelo treinamento do franqueado. Então, a gente consegue fazer isso no início da loja, mas a gente vem hoje num movimento de país, né, de muita volatilidade na mão de obra, de muita troca, de muita sazonalidade. Então, isso dificulta para o franqueado essa manutenção da mão de obra e o treinamento, o aperfeiçoamento da mão de obra. Então, isso realmente hoje a gente tem sentido uma dificuldade muito grande na mão de obra, na produção. Então, hoje, a mão de obra é um gargalo de qualquer negócio, eu acredito, né? Mas para a gente, que é uma indústria ali na loja, que precisa produzir, faz bastante diferença. Então, a gente vem trabalhando também em treinamento, vem trabalhando em todo o desenvolvimento para que isso seja mitigado ao máximo, para que o nosso franqueado não tenha tantos reflexos desse momento que a gente passa, né, de dificuldade de mão de obra. De fato, vários segmentos, setores, né, da economia estão enfrentando essa questão, varejo, food, né? Um desafio adicional, né, para quem empreende aqui no Brasil, enfim. O que você uma diria? dificuldade, né? A hora que você tem ali você investe no profissional, você dá treinamento, a hora que você tá conseguindo ter um resultado, vem algum movimento que você precisa reiniciar todo o processo, né? Isso vai gerando desgaste, vai gerando retrabalho, então isso realmente é um gargalo hoje, que eu acho que o varejo, o mercado em si enfrenta, né? De muita troca de mão de obra. Total, E eu falei aqui do Brasil, mas nem é exclusivo do Brasil essa questão, né? Não, Acho que no mundo afora também tem essa dificuldade hoje, né? Especialmente pós-pandemia também, de as pessoas quererem trabalhar em alguns segmentos, né? Enfim. O que você diria que é indispensável hoje para garantir uma expansão saudável dentro do sistema de franchising? E até emendando essa pergunta, eu queria saber onde vocês estão no Brasil hoje, principalmente aqui no Sudeste, né? E onde mais vocês têm aí bastante espaço? Olha, a gente sempre prezou, desde a primeira loja, a gente sempre prezou por uma expansão controlada, por uma expansão onde a gente conseguisse prestar serviço para o nosso franqueado. A gente teve alguns momentos de pico, de muita expansão, mas a gente sempre olhou para dentro, né? A gente sempre olhou para dentro de casa, a gente se preparou primeiro para fazer o movimento. Então, hoje, a gente vê que a dificuldade e o que mais dificulta hoje realmente é a distância, onde nós conseguimos dar um bom atendimento para o nosso franqueado, e um bom treinamento e um acompanhamento.
mas ao mesmo tempo a gente preza muito também pelo perfil do franqueado. A gente tem algumas características, né, dentro da franquia que a gente fala com todos, a gente não faz roadshow, a gente não faz uma venda por terceiros, então todo franqueado passa por um bate-papo, por uma entrevista, por uma análise de perfil, a gente esgota todas as dúvidas e deixa um processo até às vezes um pouco mais difícil para que ele realmente mostre interesse. Então, isso lá na frente tem um resultado muito grande, porque ele sabe de tudo que vai acontecer, sabe como são os processos. Então, isso traz para a gente uma segurança que realmente ele quer empreender, porque a gente tenta desconstruir que a partir do momento que ele compra uma franquia, ele não precise trabalhar, né? E muito pelo contrário, ele passa a ser um empreendedor e vai trabalhar muito mais, ele precisa ter essa consciência, e muitos vêm um pouco desconstruído nisso. A gente faz uma expansão muito planejada em questões de região, que a gente possa chegar com suporte, com matéria-prima, então a gente estuda a região antes. A gente também preza muito pela demanda, né, pelo capital de consumo, o que aquelas regiões ou aquela cidade tem de demanda de consumo. Então a gente faz uma análise prévia de várias regiões do país antes de instalar uma loja. Então, às vezes, muitas pessoas vêm falar, eu gostaria de instalar uma loja em determinada região, não é porque ela gostaria que ela vai conseguir, entendeu? A gente entende que o nosso produto tem algumas características que a gente precisa olhar para isso. Então, qualquer expansão hoje com responsabilidade, a gente consegue mitigar o máximo possível de risco, né? Então, por isso que a gente consegue uma expansão mais segura, uma expansão mais estruturada. E hoje, a gente, assim, completando, a gente tem uma exposição, né, mais aqui no Sudeste. São Paulo, a gente tem muitas lojas, Rio, Minas, Centro-Oeste, Sul. Na verdade, a nossa maior dificuldade em termos de distância é o Norte, que é onde a gente está chegando agora, né? A gente já está com algumas lojas no Norte, em Belém, em Roraima, e estamos chegando no Amazonas, no Acre, mas mais por uma questão nossa, né, de estrutura nossa para poder dar esse suporte. Então, agora que a gente já conseguiu entender a região, desenvolver os produtos da região que mantenham a qualidade, a gente está começando a expansão nessa região. Então, assim, eu acredito que Nordeste e Norte sejam as regiões ainda que demandam uma maior expansão agora no futuro. Muito bom. A gente vai falar um pouco mais de expansão e sobre o perfil também do franqueado da Casa de Bolos daqui a pouquinho. Agora a gente faz um rápido intervalo aqui no Bora Varejar dessa semana, mas não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Bora Varejar desta semana, falando de bolo de vó, da Casa de Bolos, da rede Casa de Bolos, aqui com o Fabrício Ramos, diretor comercial da rede, que falou bastante aí para a gente no primeiro bloco sobre a história, né, a criação e a expansão do modelo da Casa de Bolos. Hoje é uma das maiores franquias do segmento no Brasil. E você estava falando bastante sobre esse plano de expansão cauteloso, né? Essa expansão controlada, Fabrício, no primeiro bloco. Eu queria emendar essa pergunta agora, complementar, na verdade, saber o que é para vocês, como vocês, o que vocês consideram, digamos assim, o perfil ideal de franqueado para a Casa de Bolos e como esse perfil também foi, enfim, evoluindo, né, ao longo dos anos com o próprio crescimento da rede. Bom, para a gente é importante primeiro conhecer a história de cada franqueado, né? A gente, como eu falei, a gente faz um bate-papo, uma entrevista, uma reunião com todos, né? Não fazemos nada em plenário, sempre individual, para a gente entender a história, entender as necessidades, as vontades. Então, para a gente, assim, o que a gente leva em conta? A gente precisa de um franqueado que
entenda que ele vai entrar num negócio próprio, que muitas vezes ele nunca teve, né? É o primeiro empreendimento dele, e a gente consegue esclarecer para ele todas as dificuldades que é enfrentar esse negócio. Então ele precisa estar ciente e consciente do que vem pela frente. Nunca é fácil, né, você empreender. Então tem alguns desafios que a gente vai passando isso para ele nas reuniões, nos bate-papos, e a gente vai medindo isso nele, né? A gente tem alguns gatilhos, né, que a gente vai acostumando de tanto franqueado, de tantas conversas, que a gente vai percebendo até onde ele está entendendo, até onde isso é importante para ele, ou se ele está somente, não, eu vou comprar uma franquia, ponho alguém lá para trabalhar e vai dar tudo certo. Então, para a gente é muito importante que ele tenha um entendimento do que vem pela frente do negócio, do trabalho que ele vai ter, das responsabilidades. Uma outra característica que para a gente é importante, a gente não tem nenhum franqueado investidor, nenhum pessoa jurídica, né? A gente não tem nenhum master franqueado de alguma cidade ou região. Então, a gente preza pelo franqueado individual. É uma franquia que tem características individuais de gestão. Então, a gente preza por isso. Talvez um grande franqueado, um master franqueado, a estrutura não consiga entender a nossa operação, e aí isso possa gerar algum conflito. Apesar de hoje a gente ter vários franqueados com inúmeras lojas, né, com 14, 13, 15 lojas. Então isso para a gente também é uma característica, a gente não tem nenhum investidor profissional, é isso que eu quero dizer. A gente tem famílias, a gente tem pessoas que estão ali começando um empreendimento próprio. E aí a gente também tem no nosso processo uma análise de perfil, né, que a gente faz com todos, que na verdade nada mais é para entender qual que são as principais características de cada um. Então, se ele é uma pessoa mais técnica, se ele é uma pessoa mais introvertida ou extrovertida, para a gente poder direcionar ele no processo e poder ajudar no desenvolvimento dele, e quais são as potências, né, os principais fatores que ele possa explorar. Então, para a gente também, assim, eu brinco muito lá dentro, né, que a gente é a soma de várias coisas, né, então, assim, no nosso perfil de franqueado precisa ter vários detalhes. A gente não tem um desenho, esse aqui é o nosso principal objetivo, mas cada um tem uma característica. Às vezes você tem um franqueado que é mais técnico, ele vai focar mais em produção, então a gente foca em treinamento de atendimento. Tem alguns que são completamente extrovertidos, e a gente fala, você vai ficar no atendimento, vamos colocar alguém em produção. Então, para a gente são características, né? E a gente só faz direcionar para o melhor aproveitamento disso. Então, são a soma de vários fatores, né, para ter um perfil de franqueado adequado. Mas o que a gente realmente não tem é o perfil do investidor, do investidor puro. Imagino que também conhecer esse franqueado do jeito que você está falando, vocês só conseguiriam tendo mesmo essa relação próxima com eles, né? Para saber, enfim, o forte de cada um ali, né? No que ele poderia apostar mais e tudo mais. Como é que vocês estruturam governança e esse suporte que vocês dão ao franqueado para manter, como a gente falou, esse padrão, né? Em todas as lojas no Brasil inteiro, e também, claro, para garantir, enfim, minimamente ali uma rentabilidade para o negócio. A gente tem uma estrutura hoje interna em Ribeirão Preto focada em atendimento, né? Nosso escritório é dedicado ao atendimento aos franqueados, então, para cada processo que ele vai viver dentro desse empreendimento, né? Ele tem uma equipe dedicada a ele, uma equipe especialista naquele assunto. Então, na área comercial, até ele assinar o contrato, é uma equipe que sabe tudo do contrato, sabe tudo do perfil, sabe tudo das características de região, de tudo. Aí ele vai passar por um momento de estresse, né, que a gente chama, que é o momento da implantação, depois que ele assina o contrato até a inauguração, é aquele momento que ele está mais estressado, porque ele está só procurando imóvel, está reformando, está começando uma relação diferente na vida dele com a gente. Então é um momento ali bem crítico, mas que a gente tem toda uma equipe de suporte.
E, após isso, a gente tem a equipe de treinamento e qualidade e acompanhamento. A gente tem uma consultoria de campo que visita todas as lojas. O pessoal fala, mas você vai me fiscalizar? A gente não entende como uma fiscalização, mas sim como uma consultoria. Então, os nossos consultores vão lá, vão identificar possíveis erros, desvios, possíveis falta de entendimento de algum processo. Ele vai estar treinado para poder auxiliá-lo, né, nas correções, e se ele não conseguir, ele vai direcionar para a equipe adequada. Se for de produção, vai para a equipe de qualidade, se for de atendimento, vai para o consultor especialista em atendimento. Então, ele tem ali uma visão individual da operação dele. Então, a gente consegue olhar para ele de forma individual. Então, a gente tem uma estrutura hoje que consegue analisar cada passo, cada etapa e cada situação. Em termos de resultado, a gente tem todos os treinamentos, a gente tem toda uma demanda já estudada da região, a gente mostra para ele como fazer a divulgação na região, né? A gente tem uma frase que a gente brinca lá, que nossa propaganda é bolo a bolo, né? Então a gente incentiva ele a fazer degustação, a provar, né? Fazer os clientes próximos provar, criar uma relação com os clientes provando o bolo, né? De vários sabores. E aí a gente faz um acompanhamento mensal, né? Das vendas, dos resultados, para que ele possa ser orientado. Se ele está produzindo corretamente, se ele está tendo desperdício, se ele está deixando de vender por falta de produto, então a gente consegue a gente tem lá um departamento de inteligência de mercado que consegue analisar os números de cada loja e orientá-lo que caminho seguir. Eu confesso que entre 3, 4, no máximo 5 meses, ele já quer uma vida independente, ele já não precisa mais da gente, porque ele já entendeu o mercado ali, já entendeu os clientes, ele já consegue ter mais parâmetros para tomadas de decisões. O que a gente só faz é acompanhá-lo para que ele não se perca no caminho e consiga ter um rumo direcionado, né, para não se perder ali no meio. Então, também, voltando, né, vários fatores pequenos, né, várias equipes, vários detalhes que a gente acompanha, cada um na sua área, cada especialista na sua área, para que ele possa conseguir ter o resultado que ele almeja, né? A gente sempre mostra para ele o que é possível e coloca para ele os desafios e a forma de fazer e acompanha para que ele consiga atingir, né? E falando ainda de expansão, vocês também estão no começo aí de um processo de internacionalização, né? É muito bacana, a gente tem visto marcas brasileiras de segmentos diversos aí nesse processo de internacionalização. Conta pra gente como é que está esse processo, enfim, e que aprendizados vocês estão tendo de levar a marca para fora do Brasil? Quem é o público, inclusive, né, da Casa de Bolos fora do Brasil? É difícil, confesso que é mais difícil do que a gente possa imaginar, né? É um desafio que a gente não imaginava tantas variações, né? Tantas variáveis, e que a gente vem enfrentando ao longo do tempo. Então, como todo processo que a gente faz na Casa de Bolo, primeiro a gente experimenta como marca própria, a gente faz os testes, a gente esgota todas as variáveis para depois franquear, para depois abrir ao público. E a gente está nesse processo em Portugal, né? A gente abriu uma unidade própria em Portugal com o Eduardo, que é um dos sócios, meu irmão, que toma conta desse processo lá, e para entender todo o processo de produção, de implantação, de venda, de cliente, de sabores. E então é um mundo à parte, né? Não dá para a gente pegar tudo que a gente tem aqui, levar igualzinho e achar que vai dar certo. A gente tem uma característica diferente de consumo, né? A gente já percebeu que o europeu tem um perfil de consumo diferente daqui, em termos de quantidade, em termos até de teor de açúcar do alimento, ele preza muito. A gente percebeu lá que crianças consomem muito menos açúcar do que as crianças daqui. Então, aquele apelo da calda de chocolate, aquele apelo a gente não consegue explorar muito, porque tem
esse cuidado, né, do europeu em relação à quantidade de indulgências, né? Mas o que a gente tem percebido é que o público, ele, depois que ele conhece o produto, a aceitação é maravilhosa. Então, hoje a gente já tem clientes recorrentes, né, a gente não imaginava ter, mas a gente já tem clientes recorrentes, clientes que toda semana estão na loja, experimentando novos sabores. As vendas vêm crescendo de forma organizada, né? Não é aquela, um mês vendeu muito, no outro não vendeu nada, é uma venda crescente, constante. E a gente percebeu isso, a diferença do brasileiro, né? O brasileiro, ele gosta, ele compra para presentear, ele compra para levar para o amigo, e o europeu compra para o consumo imediato, ele não compra nem para ter em casa. Então, isso a gente teve que adaptar bastante, né? Nosso jeito de falar com o público, nosso jeito de mostrar o produto, o tamanho. E também a gente precisou fazer algumas adaptações de receitas, né? Para características regionais, né? Então, algumas frutas que a gente usa aqui que não tem lá, então a gente adaptou para as frutas deles, né? Da região deles. Os nomes dos produtos, Portugal tem que ser bem literal, tem que estar bem claro do que é o produto, o nome do produto, ele não pode ser subjetivo, como a gente usa muitas vezes aqui, alguns nomes que só o brasileiro entende, né? Então, se a gente falar bolo gelado aqui, todo mundo já lembra daquele bolinho de coco embrulhado no papel alumínio. Lá não, lá é o bolo que está gelado só. Então, a gente teve que ter esse cuidado de renomear os produtos, renomear os bolos, para que tenha essa confiabilidade, né, do novo público, né, da nova demanda. E a gente percebeu, assim, que é um mercado extremamente forte, a Europa, né, como um todo. Existem alguns países mais adaptáveis ao produto do que outros, mas que têm um potencial de crescimento realmente muito grande. Então, a gente está terminando essa fase de estruturação interna para poder realmente começar a expansão fora do Brasil, né? A princípio em Portugal. Muito bom. Pensando em futuro, quais as principais alavancas do crescimento da Casa de Bolos, você diria hoje, para atingir a meta de 700 lojas e 800 milhões em faturamento? Hoje vocês estão em quantas lojas? Então, hoje a gente já está em 670 lojas. Já está ali, né? Já está ali, então assim, a gente vai mudando as metas ao longo do tempo, né? Vai chegando perto, a gente vai puxando um pouco mais a régua. Então, assim, as metas da Casa de Bolo são muito bem pensadas em ocupação territorial, né? Então, como eu falei antes, a gente olhou muito para a nossa região e agora a gente passou a olhar para Nordeste, Norte, com características específicas da região. Então, a nossa expansão hoje está realmente focada nessas regiões, mais centro-oeste para cima, nordeste, da Bahia até o norte. Então, hoje o foco em expansão, em quantidade de expansão, está ligado a essa expansão de norte e nordeste. E o faturamento vem em consequência, né? Hoje a gente já tem um faturamento bastante robusto, né, dos franqueados, né, a soma da rede, mas conforme a gente vem inaugurando, né, a gente tem inaugurado aí de 4 a 5 lojas por mês, esse faturamento vem em escala, né, então é a consequência da inauguração das lojas. Então hoje a gente precisa só manter esse ritmo de inauguração, né, a gente tem ali por volta de 50 lojas já em processo de inauguração, que aí a gente deve bater 700 até o final do ano. Muito bom, é gigantesca mesmo essa operação, né? Bom, a gente está chegando ao final aqui do Bora Varejar dessa semana, falando sobre Casa de Bolos, né? A história da Casa de Bolos, esses planos de expansão, já internacionalizando também, indo para Portugal, enfim, e o crescimento expressivo que teve aqui no Brasil. Mas antes da gente finalizar, Fabrício, a gente tem um quadro que a gente chama de check-out aqui no Bora Varejar, em que a gente pede para o nosso convidado mandar um recado final para o público que está acompanhando a gente. Pode ser um resumo do que a gente falou aqui, algo que você queira complementar, enfim, microfone aberto aí para o teu recado final.
Então, acho que eu gostaria de deixar o recado de não desistir, né? Eu acho que a gente passa por momentos difíceis, né? Em termos de país, em termos de situações, algumas situações na vida, e que a gente precisa continuar. E, principalmente, é uma coisa nova no Brasil, uma coisa que vem ganhando mais visibilidade. Uma das melhores maneiras de você empreender, uma das melhores maneiras de você crescer, de você ter uma estrutura boa, é através da franquia, através do franchise. O franchise no mundo, ele é muito desenvolvido. Se a gente falar em outros lugares no mundo, é a base de muita economia de serviço, de atendimento, de food service. É tudo baseado em franchise, os Estados Unidos, países asiáticos como China, Coreia, na Europa é muito forte, e o Brasil ele vem crescendo muito nisso. Hoje a gente tem a ABF, que é uma associação muito forte, que dá muito respaldo, não só para o franqueador, mas para quem quer franquear, tem muita informação, muitos cursos. Então, o que eu queria deixar, assim, não desista, acredite nos sonhos e busque a franquia. Eu acho que franquia é um excelente caminho para você começar a empreender. Eu acho que franquear em qualquer segmento, você economiza e diminui muitos os riscos de qualquer empreendimento. Então, acredite, estude e trabalhe que você vai ter sucesso. Muito bom. Fabrício Ramos, diretor comercial da Casa de Bolos, super obrigada pela participação aqui no Bora Varejar, por dividir com a gente alguns aspectos, né, dessa história tão grandiosa aí da Casa de Bolos da rede. Obrigadíssima. Imagina, obrigado, foi um prazer. Estamos aqui à disposição para quando precisar e foi um prazer falar com vocês. Obrigadíssima. A vocês também que acompanharam o Bora Varejar, muito obrigada por estarem com a gente em mais esse episódio aqui do nosso podcast semanal e por estarem todos os dias também, a todo momento, no portal mercadoeconsumo.com.br, onde a gente traz histórias como a da Casa de Bolos, como outras muitas mais aí, falando de varejo, food service, shopping centers, franquias, enfim, sobre tudo que está envolvido aí em varejo, consumo e serviços. Obrigadíssima e até a próxima.